Muito bom dia. Estamos aqui envolvidos hoje no Dia do Cérebro e estamos aqui com alegria, né, desenvolvendo agora a nossa live, a nossa masterclass aqui gratuita, aonde eu estou falando sobre a importância, né, de conhecermos o cérebro. Então, eu trouxe uma temática aqui muito interessante, onde eu estou falando sobre no Dia Mundial do Cérebro, né? O cérebro extraordinário, né? Então, um abraço aí ao Fábio, a Débora, ó, a Débora, né? Nossa mentorada, entende? Então, assim, com alegria que estamos juntos, né? Nessa jornada aqui. Então, a gente vai estar agora avançando. E a temática que eu trouxe aqui, tá, para respeitar todos aqueles que estão no horário, você conhece melhor o funcionamento do seu celular do que o funcionamento do seu próprio cérebro. Talvez isso seja extremamente relevante para você, né? E isso faz com que nós estejamos agora alinhando os nossos pensamentos e entendendo. Então, nós temos aqui um direcionamento, o cérebro extraordinário. Então, pegue seu papel, sua caneta, né? E vamos agora avançando para esse propósito, né? De estar crescendo aqui diante dessa masterclass, né? Então, beijo no coração, João Pedro, meu filho amado, te amo, entende? Então, vamos lá. Gente, vidraçaria aqui, ó. Vidraçaria, um abraço aí, pessoal da vidraçaria também. Então, vamos seguindo aqui. Afinal, se você conhece melhor em relação ao seu celular do que o seu cérebro, você está, primeiramente, deixando muito dinheiro na mesa. E diante disso, é relevante você entender alguns mitos que são colocados, né? Entende? Então, o mito do cérebro imutável. Tá? Paradigmas derrubados. A neurociência provou que o cérebro não é fixo nem imutável, ou seja, existe uma plasticidade neural em teu cérebro. Então, o teu cérebro está sempre pronto a criar novas conexões. E diante dessas conexões, você gerar uma rede de contatos, onde nós chamamos isso de sinapse química. E essa sinapse química, que é a construção entre um neurônio pré com um neurônio pós-sináptico, e você ter agora um neurotransmissor que passa no meio dele, por exemplo, como a serotonina, né? A serotonina muito utilizado para regular o nosso humor. 90% da serotonina está no seu intestino, né? Então, olha como é relevante você começar a entender isso. Então, primeiro paradigma derrubado aqui: o cérebro, ele não é fixo. Você não nasceu assim e tem que morrer assim. Você pode estar transformando essa mudança. Razão versus a emoção. A ideia de que emoções atrapalhavam a razão foi superada. Então, as pessoas antigamente entendiam que você ter a emoção vai atrapalhar toda a convicção que você vai ter do seu negócio. Não. Na verdade, nós entendemos principalmente em vendas, né, de construção high ticket, de alto bilhete, está baseado no quê? Em você entender que o hemisfério direito do seu cérebro, ele é o lado emocional, analítico, perdão, o lado emocional, o lado do instinto, o lado da paixão, né? Então estamos aqui, ó. O- E já o esquerdo é o seu lado analítico, matemático, planejador. Então, razão esquerdo, emoção direito. Como que você agora, antigamente se entendia que ter a emoção era ruim, e hoje se entende nas pesquisas em relação à questão cérebro, que o seu lado da emoção, o seu hemisfério direito do seu cérebro, ele decide em torno de 95% das suas tomadas de decisões. Ou seja,
95% está baseado na sua tomada de decisão. Porém, o hemisfério esquerdo ele entra como um álibi e ele precisa confirmar a sua decisão do hemisfério direito do seu cérebro. Então, o mito razão versus emoção, que isso era difícil, foi quebrado. E a memória dinâmica, né? A memória não funciona como um gravador estático, entende? Então, assim, isso aqui é extremamente importante. Nessa região aqui, ó, tá? Você está vendo, ó, nós temos uma região sobre lobo. Então, nós temos aqui, nesse ponto, o lobo temporal. No lobo temporal, você tem aqui uma região onde, na maioria das vezes, é narrado o quê? Um arquivo de memória. No entanto, não existe um arquivo de memória. Existem aqui neurônios e memórias consolidadas que, quando acessadas, você agora vai estar reconsolidando ela. Por isso que, por vezes, acontece algo, um fato que ocorre, e quando você passa novamente por esse fato, e você tem uma nova percepção do que ocorreu. Porque no lobo temporal, nessa região que nós estamos colocando aqui, tá? Você tem ali as suas memórias. Então, a memória não funciona como um gravador estático ou automaticamente, simplesmente um arquivo de memória, uma biblioteca que você tem ali. São as memórias que estão ali consolidadas conforme a sua interpretação, bem ou mal adaptativa, ok? E a inteligência evolutiva, então? A inteligência não é fixa, ela se desenvolve continuamente. Ou seja, aquele mito que você nasceu assim, vai morrer assim, isso já foi quebrado pela neurociência. Então, nós entendemos os estudos cerebrais e existe algo que nós chamamos de neuroplasticidade. E a plasticidade é quando você agora tem um encontro, como eu comentei antes, entre os seus neurônios, o neurônio pré com o neurônio pós, sendo que nós temos aqui 86 bilhões de neurônios em nosso corpo. Então, diante disso, esses neurônios estão fazendo conexões um com o outro e gerando esse contato. Então, você está sempre agora num processo de sinapses química ou até mesmo elétrica, né? E uma sinapse química é quando você precisa de um LTP, potencialização de longo tempo para que ocorra o mesmo. Por isso que você precisa de 90 a 284 dias para você consolidar uma memória ou reconsolidar essa memória. Então, aquele mito que se fala assim, você vai aprender uma coisa e em 21 dias você vai sair resolvendo. Mentira, isso não é comprovado pela neurociência. Você precisa de muito mais tempo para reconsolidar uma memória e formar um hábito como instinto, diferente de uma denúncia, né? Sábado, dia 25 de julho, nós teremos uma imersão, cérebro, emoções e comportamento. Como um neurocientista é extremamente responsável por tudo aquilo que eu falo, eu digo para você, você não vai sair mudado da sua vida, mas você vai sair com direcionamento, você vai ter consciência, base de consciência. Base de consciência é totalmente diferente de eu estar pregando aqui que você vai gerar um hábito e você vai sair transformando a sua vida. Então, nós temos aqui, o cérebro não reage ao mundo, ele prevê o mundo. Então, máquina de previsões. O cérebro antecipa estímulos para economizar energia e otimizar a sobrevivência. Só para que você esteja vivo. Esse carinha aqui, ó, ele consome 20% da sua energia, você dormindo ou não. Então, só para que você esteja vivo, 20% da sua energia está baseado aqui. Então, o seu cérebro, ele está consumindo energia. Então, ele fica buscando estímulos para economizar o mesmo. É por isso que você não tem o desejo, por exemplo, de ir numa academia, mas quando você sai da academia, você liberou neurotransmissores, como a endorfina, que te ativa a alegria, a dopamina, que te gera o sentimento de recompensa. Entende? Então, você começa a receber serotonina, que ajuda a regular o seu humor. São neurotransmissores que vão estar passando por isso, acalmando o nível de cortisol. Então, no primeiro momento, parece que tem uma âncora te arrastando para você ir treinar.
mas depois o cérebro entende. No primeiro momento, ele entende o seguinte: você vai para lá, porque o cérebro ele é literal, você vai para lá para gastar energia. Olha, está chovendo, está isso, está aquilo, está muito quente, está muito frio, enfim, ele quer que você economize energia. E essa é a função dele. Então, uma delas, né? A antecipação constante. A cada segundo, ele tenta prever o que você vai ver, ouvir e sentir. Então, a hipervigilância das suas amígdalas no seu cérebro fazem com que você passe por isso. E o que são amígdalas? As amígdalas estão baseadas do tamanho de uma ervilha, uma em cada hemisfério do seu cérebro. Então, estou pegando aqui uma parte para que você possa estar entendendo. E nós temos aqui um pontinho verde, né? Deixa eu colocar aqui, pessoal, primeiro aqui, ó, tá? Esse pontinho verde, a amígdala, e também aqui você consegue estar visualizando esse ponto verde aqui, tá? Então, a amígdala, uma em cada hemisfério do nosso cérebro, atua como uma sentinela de hipervigilância, aonde ela passa a informação para o seu hemisfério direito do seu cérebro em milissegundos. Porém, o lado racional já ele demora mais tempo para estar recebendo essa informação. Então, o cérebro busca essa antecipação constante para evitar, né, gastar energia. Uma economia biológica. Quando a realidade confirma a previsão, o cérebro opera em modo de baixo consumo. Ou seja, ele agora previu, por exemplo, que melhor é ficar em casa do que você gastar energia e ir na academia. É um exemplo que eu estou falando, não que eu concorde com isso, porque a academia ela é muito mais do que estética, mas sim algo extremamente importante para um processo integrativo da sua saúde física, mental, emocional, tudo, ok? Previsão cerebral, aplicação na prática, então. Percepção versus realidade. As pessoas não reagem aos fatos, mas à interpretação que seu cérebro fazem deles. Então, a amígdala tem esse poder de estar agora trazendo essa percepção, o fato, né? Então, as pessoas não reagem aos fatos, mas à interpretação. Duas pessoas podem estar no mesmo ambiente e ter uma percepção totalmente diferente uma da outra. Olha como isso é relevante. Então, o que você interpretou? Você pode ser gêmeos e você teve uma vivência, né, tóxica que você interpretou como tóxica. Mas daqui a pouco seu irmão vai interpretar totalmente diferente. Olha, não é bem assim. Eu acho que isso é frescura, né? E entendo que não foi assim. E tá tudo bem, porque existe uma percepção diferente daquilo que você interpretou e do que realmente a outra pessoa interpretou. Então, modelos mentais. Cada colaborador possui um modelo interno único baseado em experiências passadas, ou seja, algo que aconteceu contigo. E aí você vê, por exemplo, num processo de liderança, né? O papel do líder é alinhar expectativas e reduzir erros e previsão na equipe. Entende? Então, isso é fantástico para você estar analisando tudo que você está colocando. Então, emoções não atrapalham decisões, elas tornam as decisões possíveis. Sistema de priorização, né? Emoções filtram opções e permite a escolha final. Com a sua emoção, você consegue entender o que você está fazendo. E os marcadores somáticos, então? O corpo sinaliza experiências passadas para guiar o futuro, né? Antônio Damasio, um escritor baseado na área de neurociência, fala muito sobre isso. Então, o que significa, né? Quando a gente trabalha, por exemplo, sobre a neurobiologia do trauma, nós entendemos neurocientificamente comprovado que o trauma não está somente nessa região do seu lobo temporal, mas sim estabelecida, inclusive, no seu sistema nervoso, entende? Central, que vem como um fio de cobre até a sua medula espinhal, periférico, que são todos os tendões e nervos do seu corpo, e o sistema nervoso autônomo, que está baseado nos seus órgãos. Então, diante disso, você tem aqui avaliação de ameaças. A amígdala, lembra que eu mostrei antes? Uma em cada hemisfério do nosso cérebro, ela processa riscos antes de consciência plena. Então, o papel da amígdala está justamente atuando como uma
sentinela, né? Bom dia, Jade, né? Minha esposa Cinti também, beijo. E olha como é importante isso aqui. Nós temos essa avaliação de ameaças. Então, a amígdala processa riscos antes da consciência plena. Por quê? Porque primeiro ela vai estar direcionando você para uma área. Então, automaticamente, o seu hemisfério direito do seu cérebro vai estar atuando mais rápido do que o seu lado E da razão, seu lado esquerdo, seu hemisfério esquerdo. Então, a ilusão da razão pura, né? Então, a temática é: se você conhece mais o seu celular do que o seu cérebro, você está se sabotando grandemente. Então, a ilusão da razão pura. Sem emoção, a lógica entra em looping infinito sem decisão. Entende? Então, não tem como você falar assim, ó, nossa, mas eu sou extremamente racional. Mentira, a neurociência não comprova isso. Em média, 95%, segundo a Harvard, você toma suas decisões com o hemisfério direito do seu cérebro, o seu lado emocional. Ok? Então, evidências. Pacientes com lesões emocionais. Estudos de Antônio Damasio, tá? Um neurocientista. Pacientes com lesões em áreas emocionais, ou seja, o hemisfério direito do seu cérebro, mantêm QI e lógica intactos. Ou seja, o QI é o seu lado racional, matemático, analítico da lógica, né? Ou seja, então, o hemisfério esquerdo, ele está baseado nisso. E esses são os estudos comprovando. Paralisia decisória. Apesar do intelecto preservado, eram incapazes de tomar decisões simples. Por quê? Porque falta o lado da emoção, que é o lado do instinto. Então, o seu hemisfério direito, ele tem o seu lado do instinto, o seu lado da ação, o seu lado da paixão está baseado no hemisfério direito do seu cérebro. Então, olha só, o loop infinito, sem o filtro emocional, a razão lista prós e contras, sem nunca escolher. Ou seja, não tem como tomar a decisão. Então, a conclusão é: a emoção é o gatilho final que encerra a deliberação e gera o quê? A ação. Então, para você ter ação, você precisa de emoção, ou seja, o seu hemisfério direito. O cérebro nunca para de mudar. E aqui está uma chave maravilhosa que mudou a minha vida quando eu entendi que eu não precisava nascer assim, morrer assim e ser do jeito que o ambiente que eu fui criado e com tudo que eu interpretei em meu cérebro era 100% verdadeiro. Quando eu entendi que eu tinha, né, o poder de uma mudança através da repetição e do esforço, com a plasticidade neural, eu consegui mudar a minha vida. Então, a plasticidade neural é a capacidade do cérebro de se remodelar fisicamente através de experiência do aprendizado. Então, você não tem um cérebro fixo. Isso é mito. Você vai estar agora buscando cada vez mais estar ativando a neuroplasticidade, para que você possa entender até os 25 anos. Você vê que os jovens aprendem muito rápido qualquer coisa porque a plasticidade está em alta. A partir dos 25 anos, a neuroplasticidade ela está em baixa, mas não significa que você agora não vai estar ativando isso. Então, a neuroplasticidade faz com que você agora consiga estar ativando, desde que você tenha repetição e esforço. Então, a lei de Hebb, né? Neurônios que disparam juntos fortalecem suas conexões, a base biológica do hábito e da maestria. Ou seja, neurônios disparados, nós temos aí 86 bilhões de neurônios, segundo a doutora Suzana Herculano, né? Uma neurocientista aqui no Brasil, professora também da PUC, uma das instituições que eu sou pós-graduado, e ela conseguiu receber, inclusive, esse prêmio por conseguir contabilizar que nós temos 86 bilhões de neurônios, né? E o dinamismo constante, então, cada conversa, leitura e ação modifica fisicamente a estrutura das suas sinapses, ou seja, a estrutura dos seus neurônios.
Lembra que a história que eu comentei? Você não tem um arquivo de memória, você tem memórias que estão consolidadas e quando você está lá visualizando ela novamente, você gera novas conexões neurais. Você tem neurônios ali. Então você não volta ao passado, entende? Você não vai estar revivendo essa memória, isso é apenas uma narrativa que tem, mas neurocientificamente comprovado, você está reconsolidando essa memória porque você ativou ela e está criando novas percepção do que aconteceu, né? Então, um abraço aí a todos que estão chegando aqui conosco, né? A Silvia, o Diego e o Simon, né? A Simon. Então, neuroplasticidade, impacto e aplicação. Transformação física. Aprender alerta fisicamente a estrutura das sinapses. Então, quanto mais você aprende, mais você estrutura os seus neurônios se conectando com outros neurônios. Então, o arquiteto do cérebro. Seu cérebro de amanhã é esculpido pelas experiências que você vive hoje. E isso é o fato. Fato. Por quê? Porque você está, em cada momento que você está conectando, falando, tendo a repetição, você está reconsolidando memórias. Então, quando você cria uma trilha neural de repetição e esforço, tá? Você acaba reforçando a mesma. O que você pratica fortalece, o que você ignora enfraquece. E nós, neurocientistas, chamamos isso de poda sináptica. É aonde você tem uma poda daquilo que você aprendeu. Quem aqui lembra, por exemplo, de como formar a fórmula de Bhaskara? Talvez você fique pensando, nossa, imagina lembrar disso agora. Eu lembro que eu... Por quê? Porque houve uma poda sináptica, você não acabou fortalecendo essa trilha neural. Então você aprendeu por um momento, ok, mas passou. Então, Fábio, você está dizendo que a neuroaprendizagem ela está errada? Sim, porque quando você simplesmente aprende algo e deixa, vai acontecer a poda sináptica. Mas quando você aprende algo e você se torna agora cada vez mais repetitivo, você está fortalecendo uma sinapse, criando uma trilha neural. E isso é fantástico, né? Então, diante disso, é relevante nós entendemos que o que você pratica fortalece e o que você ignora, você enfraquece, ou seja, poda sináptica, né? Os seus neurônios param de estar se conectando dessa maneira. Então, uma evolução consciente. A liderança de elite exige o treinamento deliberado de novos padrões neurais. Ou seja, você precisa estar agora criando novos padrões a todo tempo, padrões que vão estar ocorrendo na mudança da sua vida. Então, quando você tem isso, você consegue entender a atenção, o recurso mais valioso da humanidade, né? Economia da atenção. Vivemos em uma era onde o seu foco é o ativo mais disputado do mercado. Então, entenda o seguinte: quando você tem agora aqui as suas amígdalas, né, que eu apontei aqui. Deixa eu apontar aqui primeiro, né, esse pontinho verde. E aqui, essa amígdala que eu estou colocando, você agora tem aqui ela como uma sentinela. E ela funciona como um neuromarketing, um marketing no seu cérebro. Na verdade, quando se fala em marketing, você está copiando o cérebro, como o cérebro funciona. Então, por que o seu cérebro agora fica lembrando das coisas? Porque você agora teve uma atenção mais plena em relação ao mesmo. Então, isso está baseado nas amígdalas. Então, que não são as da garganta, são amígdalas corticais que atuam como sentinelas, sensores. Então, tudo que nós vivemos hoje é uma disputa pelo seu tempo de tela. Então, o limite biológico, isso aqui é relevante para você entender. O cérebro possui uma capacidade finita de processamento atencional, ou seja, você vai entulhar o teu cérebro. Vai chegar um momento que você não vai conseguir estar absorvendo mais coisas de tantas coisas que você fez. E por isso é importante, por isso que eu falo que a alta performance requer descanso.
E o mito, então, da multitarefa. Alternar tarefas aumenta erros em 50%. Erros em 50%. Então, quando você agora está baseado em entender que você vai estar sendo mais produtivo sendo um profissional multitarefa, você está num erro gigantesco. Por quê? Porque é comprovado quando você é um profissional não multitarefa, mas monotarefa, você tem em torno de 30% mais produtividade. E isso não significa que você agora precisa simplesmente fazer uma tarefa no dia. Você pode fazer 10, 15 tarefas no dia, desde que você inicie e termine a mesma. Em vez de você ficar pulando com múltiplas tarefas. Foco. Ou seja, quando você tem foco, quando você cuida do seu cérebro, quando você tem o descanso adequado, quando você tem o treino adequado, quando você tem a alimentação adequada, você começa a entender o quão importante é você cuidar do seu maior ativo. O seu maior ativo que você tem não é o dinheiro na conta. O maior ativo que você tem é o seu cérebro. Entende? Por quê? Analise uma coisa. Quando você agora tem uma alimentação em que no equilíbrio você tem sódio e cálcio, você está liberando um neurotransmissor chamado glutamato. O glutamato, ele é necessário para que você possa gerar ali uma plasticidade neural no seu cérebro. Ou seja, ele entra na célula, entende? O sódio e o cálcio, e ele vai estar num processo excitatório para você agora ter repetição e esforço. Só que ao mesmo tempo, você precisa de proteína, aonde você tem um neurotransmissor que é o GABA, entende? E o GABA ele entra como um processo inibitório, ele vai estar inibindo. Então, quando você toma um remédio, por exemplo, na maioria das vezes você vai tomar um remédio com base, né? Se você está num processo excitatório, muito cortisol, muito estresse, você vai ter uma base na neuropsicofarmacologia em um processo do GABA, que vai te ajudar num processo inibitório. E aonde que ele está? Na proteína. Entende? Então, assim, quando você entende o mito de sair de múltiplas tarefas para você estar organizando, você começa a entender o seguinte: o autocuidado com o meu alimento é fundamental para que eu tenha maior performance aonde? No cérebro. E do cérebro passa para onde? Para as suas organizações e para o seu lifestyle, seu estilo de vida. Temos o Luiz aí com um baita estilo de vida, né? Tá lá na praia agora e tudo mais, curtindo, trabalhando muito e desenvolvendo o negócio dele. Um abraço aí também ao Juliano. É, Então, o esgotamento executivo, a fragmentação da atenção drena a energia e o córtex pré-frontal, que está aqui. Essa região do lobo pré-frontal, tá? O seu lobo, e automaticamente você tem o córtex pré-frontal, que está nessa ênfase aqui. Então, você tem o córtex pré-frontal, dorso lateral esquerdo, por exemplo, do seu lado, matemático, analítico, planejador, o arquiteto do seu cérebro. Entende? Então, diante disso, se você entulhar o teu cérebro, ele vai esgotar. Ele vai esgotar, né? Então, você precisa ter cuidado com o mesmo. Protegendo o recurso de atenção. Filtro executivo. O córtex pré-frontal, um abraço a Thaís, o córtex pré-frontal, então vamos lá, córtex pré-frontal. Ele está baseado no quê? Decide quais estímulos merece sua energia biológica. Por quê? Porque ele é um economizador de energia. Lembra? Somente para que você esteja vivo. 20% da sua energia é tomada por esse cara aqui. Então, alta performance, né? Produtividade real não é sobre trabalhar mais, mas sobre proteger o foco. Então, alta performance, eu tenho muito cuidado em relação quando se fala alta performance, porque eu tenho responsabilidade. A palavra ruios no grego significa maduro. Alta performance não está baseada em você estar esgotado e ter um burnout, um esgotamento físico e mental. Alta performance é ter equilíbrio em todas as áreas, inclusive o descanso faz parte da sua alta performance. A higiene mental, né? Eliminar distrações é uma das decisões estratégicas, por exemplo, da sua vida e de todos os líderes, porque você precisa eliminar distrações. Se você não ter um controle do seu celular, o seu celular vai ter o controle sobre você, sobre aquilo que você realmente, de fato, está agora conversando com pessoas. Então, a sustentabilidade, a preservação da atenção evita o esgotamento e fadiga decisória. Nos dias de hoje, nós vivemos com muita
dopamina no cérebro. O cérebro está muito dopaminérgico. Então, o seu hemisfério direito do seu cérebro está buscando cada vez mais processo de dopamina. Por quê? Qual é o próximo stories? Qual é o açúcar que eu posso comer? O que eu consigo desenvolver? Qual é a atenção? O que eu consigo fazer? E, por vezes, gera tédio naquilo que você precisa ter repetição e esforço intencional para que você consiga alcançar uma mudança do seu comportamento. Então, lembrando, na nossa imersão, agora, dia 25, cérebro, emoções e comportamento, eu vou estar esmiuçando isso, das 8h30 da manhã até o meio-dia e das 13h30 até as 16 horas. E eu vou pegar na sua mão via Zoom e vou estar sentando aqui, conversando com você e estruturando e falando muito mais sobre cérebro, emoções e comportamento. E você não vai ficar um dois de paus parado sem fazer atividade. Você vai fazer atividade e você vai botar a mão na massa, ok? Imersão, dia 25 de julho. O link está na bio, você pode estar clicando ali o nosso lote, R$ 97, e você pode ter acesso à imersão conosco aqui, cérebro, emoções e comportamento. Memória não é um arquivo, memória é reconstrução. Então, gente, como isso aqui é relevante, tá? Memória está baseada numa reconstrução ativa. Recordar não é acessar um arquivo estático, mas reconstruir a lembrança no presente. Então, quando você agora está lá visualizando uma memória do passado, ou você teve através das amígdalas, que atuam como sensores, te elevaram através de uma música, de tempos nostálgicos, lá atrás, e você começou a ativar memórias e lembrar daquela mulher encantadora, ou aquela menina encantadora que você sofreu, ou o menino encantador que você sofreu, são as memórias que você está ali acessando, não vivenciando, mas você está ali trazendo nova consolidação e reconsolidação dessa memória. Entende? Então, isso aqui é fantástico para você poder entender. Porque a reconsolidação de uma memória, ela está baseada no quê? Memórias podem ser reativadas, tornando-se maleáveis e passíveis de atualização. Ou seja, o seu cérebro é plástico, a neuroplasticidade. Você não nasceu de um jeito. Você não precisa morrer desse jeito. O seu cérebro tem neuroplasticidade. Entende? Até os últimos dias da sua vida. Então, isso aqui é fantástico, você entender que você tem o poder de uma mudança. E a ilusão do gravador, né? O cérebro não grava fatos, ele armazena interpretações que mudam a cada acesso, conforme você interpretou. Então, Fábio, você está me dizendo que você pode ser ter interpretado algo errado? Sim. Sempre é importante, né? Eu estou aqui em duas telas. Sempre é importante você olhar na terceira pessoa. Olha, o que eu interpretei que essa pessoa falou é 100% verdadeiro ou zero? Entende? Ela de fato quis falar isso ou não? Porque eu não, o que impede de eu perguntar para ela em vez de ficar numa ruminação mental e ficar ruminando, ruminando, ruminando o que a pessoa falou? Entende? Então, reconsolidação da memória, ressignificando o passado. Vamos lá. Maleabilidade neural. Memórias reativas entram em estado instável, permitindo que sua atualização. Experiências corretivas. A possibilidade de modificar o peso emocional de eventos passados através de novos contextos. Ou seja, você teve um peso, você teve um impacto muito forte, você teve, por exemplo, uma ruptura, onde gerou uma sinapse elétrica de forte impacto. Uma ruptura, por exemplo, uma morte instantânea de uma pessoa que você não esperava. Isso entra como um forte impacto, que até 6 meses você pode estar num luto. Passou desses 6 meses, você já está em estado de depressão. Entende? Então, é muito importante você entender de psicopatologia dos transtornos. Então, interpretação dinâmica. Não revivemos o fato histórico, mas a versão que o cérebro reconstrói hoje. Entenda uma coisa. Esse cara aqui, o hemisfério direito do teu cérebro, ele é atemporal. Então,
E você pode estar agora entendendo o fato do passado como se fosse hoje. Mas não significa que você está revivendo o fato histórico, mas sim a versão que você teve sobre aquilo. E você pode reconstruir uma nova versão. Entende? Então, isso aqui é muito importante. E a liberdade cognitiva, a capacidade de ressignificar traumas e falhas em aprendizado estratégico. Na minha mentoria, uma das áreas que nós temos aqui de bônus, né, que a gente coloca para todos os nossos mentorados, é a tutoria em neurobiologia do trauma. Ou seja, além de ter encontros de 15 em 15 dias comigo, ao vivo e online, ou presencial, as pessoas ainda têm uma tutoria em grupo sobre neurobiologia do trauma. Entende? Então, eu fico por 2 horas explicando sobre a neurobiologia do trauma diante de todo o processo que nós temos. Então, isso aqui é importante, a capacidade de ressignificar traumas e falhas em aprendizado estratégico, consolidação e reconsolidação de memória. Você precisa reconsolidar as suas memórias. Então, hábitos constrói identidade, a biologia da repetição, tá? Isso aqui é extremamente relevante. Então, os gânglios da base transformam ações repetidas em padrões automáticos de autoeficiência. Lembra? Você agora, por ter a denúncia, não significa que você vai ter um padrão. Denúncia está baseado em você ter uma imersão, como eu vou ter sábado, mas isso você tem consciência. Você transformar isso em padrão, você precisa de um LTP, potencialização de longo tempo. Senão, você tem um LTD, uma depressão de longo tempo. Ao passar o tempo, você vai haver o quê? Uma poda sináptica. Tudo aquilo que foi conectado entre os seus neurônios, ele começa a enfraquecer, porque esse cara aqui é um economizador de energia. Está fazendo sentido? Ele quer economizar a sua energia. Entende? Então, fortalecimento de circuitos. Cada comportamento repetido esculpe fisicamente rotas neurais mais rápidas e fortes. Então, eu quero te pedir que você possa estar entendendo sobre isso. Cada comportamento repetido esculpe fisicamente rotas neurais mais rápidas e fortes. Você precisa de repetição e esforço para que você possa estar construindo uma nova trilha neural no seu cérebro, intencionalmente, para gerar essa plasticidade. Entende? Então, um abraço ao Rodrigo, um abraço ao Douglas. Você que está aqui conosco, se você puder, manda o aviãozinho, manda para outras pessoas. Outras pessoas precisam ouvir o poder da neurociência e esse conhecimento tão poderoso que eu estou entregando aqui. Economia cognitiva, né? Hábitos consolidados permite que o cérebro execute tarefas complexas com gasto mínimo de energia, porque você consolidou a memória. Então, ele vai fazer no automático, ele vai fazer com que você avance. Mas, para isso, segundo a Harvard, como eu já comentei, você precisa de até um ano de aprendizado, ou seja, 284 dias. Então, você agora precisa ter uma exposição graduativa daquilo que você passou e que foi de uma memória mal adaptativa, com um acompanhamento, para você agora começar a ressignificar e gerar um novo comportamento, gerando uma neuroplasticidade e precisa do tempo adequado para consolidar uma nova memória. Eu lembro, por exemplo, de um mentorado meu que tinha dificuldade de dirigir. E isso aqui é muito interessante, né? Não vou mencionar nome nem nada, mas a pessoa tinha a carteira, estava baseada e presa num trauma, e a gente começou, primeiro, com coisas extremamente simples, expondo gradativamente. Você vai ligar o carro e vai andar alguns metros para frente e alguns metros para trás. É somente isso que eu quero que você faça. Eu acompanhei essa pessoa durante um ano. Depois ela foi tirando o carro da garagem e colocando o carro na garagem. Depois ela começou a andar uma volta na quadra, entende? E sofria com essa volta na quadra. E depois a gente começou graduativamente a expor ela a maiores lugares e maiores quilometragens. Hoje ela dirige por tudo. Entende? Então, assim, por quê? Porque houve o tempo, o acompanhamento correto para gerar uma ressignificação daquele trauma e a interpretação mal adaptativa do mesmo.
Então, identidade biológica. Você é o resultado da arquitetura neural que seus hábitos diários construíram. Afinal, você agora precisa entender que você precisa repetição e esforço para gerar um novo comportamento. E a dopamina, então, é a construção de hábitos, né? Então, você precisa disciplina, consistência, estudo, saúde, propósito. Dopamina, construção de hábito, reforço biológico. A dopamina, que é um neurotransmissor, sinaliza ao cérebro quais comportamentos merecem ser repetidos. Então, as pessoas entendem que a dopamina está baseado em a dopamina é para recompensa. Não, a dopamina é um pouco antes. Ela te estimula a buscar a recompensa. Entende? Por isso que quando você treina, você consegue estar recebendo essa descarga de dopamina, esse sentimento de recompensa em que você agora realmente está colocando ali os seus neurotransmissores. E a remodelagem da self. Pequenas ações diárias alteram a forma como nós percebemos e agimos. Ou seja, o seu cérebro ele é plástico. Excelência por repetição. A maestria não é um evento isolado, mas uma consequência biológica da constância, consistência. O cérebro prioriza o que é reforçado, consolidado, gerando uma nova identidade. E isso depende de você, da sua repetição e do seu esforço, e você precisa do poder da indignação, tá? Isso aqui é importante. Eu atendo inúmeras pessoas, tá? E você precisa ter um poder de indignação dentro de você de não estar no estado atual que você está e não permanecer no estado atual que você está, né? É, eu quero dizer que você está ali agora preso numa piscina de mijo e as pessoas entendendo que isso é zona de conforto. Zona de conforto, tá quentinho, ok, tá agradável, mas é mijo. E você precisa sair do mesmo. Então, eu respeito quem está passando por um transtorno, por exemplo, de depressão com bipolaridade, enfim, né? Aí é outra área de transtornos de psicopatologias que a gente precisa pegar na mão dessa pessoa e ajudar. Mas agora, a zona de conforto está baseado no poder de indignação do seu estado atual. Entende? Então, o que é zona de conforto e o que é um transtorno e o que é um traço de personalidade. Então, você precisa entender, olha, o que eu posso, de fato, assumir a autorresponsabilidade e fazer. O cérebro foi feito para viver com pessoas. Então, uma necessidade biológica. O pertencimento é tão vital para o cérebro quanto o alimento ou abrigo. Você precisa se sentir pertencente, você precisa se sentir estar no ambiente. Porque pessoas gastam aquilo que não podem para comprar, por exemplo, um iPhone, porque precisa de pertencimento, porque elas querem estar num grupo. Porque no ambiente que você está, você acaba agora gerando nos neurônios espelho, espelhando os comportamentos de outras pessoas, mesmo inconsciente. Porque todo mundo quer evitar uma dor social. E a dor social que eu quero falar aqui com você é a rejeição. A exclusão ativa os mesmos circuitos neurais da dor física, a rejeição. Então, sim, você pode sentir dor física devido à rejeição que você está sentindo de não ser aceito em um grupo. E o que o cérebro vai fazer? Mecanismo de defesa. Eu vou me auto-expulsar desse ambiente, porque esse ambiente não é para mim. Então, prioridade evolutiva. Nosso cérebro evolui para a vida em grupo e cooperação. E já no impacto, por exemplo, de uma liderança organizacional, ambientes de exclusão drenam a energia cognitiva da equipe. Ou seja, se você não estiver num ambiente psicologicamente seguro, essa energia do córtex pré-frontal, do seu lobo frontal aqui, ela vai ser consumida. E o primeiro de tudo é que o cérebro vai entrar em modo de proteção e sobrevivência, porque ele quer evitar os gastos de energia que não precisa, porque ele quer te priorizar e te proteger. Faz sentido isso para você? Comente aí comigo aí se faz sentido, por gentileza. Então, ambientes de exclusão vai drenar energia. Se você estiver num ambiente que não faz sentido e que você interpretou que não faz sentido, ou que você está não pertencente, você vai querer um mecanismo de defesa, uma rota de fuga,
e você vai sintonizar, vai brigar, vai fazer alguma coisa, mas você vai sair desse ambiente, ok? Porque o teu cérebro está te impulsionando para que isso aconteça. Empatia e conexão social, então. Lembrando que hoje é o dia, né, do cérebro, 22 de junho. E nós estamos aqui comemorando o mesmo. O cérebro é extraordinário. Mecanismos neurais, a biologia que nos permite sentir e compreender outro. E a teoria da mente, a capacidade de interferir em estados mentais e intenções alheias. Ou seja, você consegue sim, tá, estar interferindo nos estados mentais de outras pessoas. Tanto é que a palavra psicoterapia, né, ela é utilizada justamente por uma conversa. Numa conversa, você já pode ter um processo de psicoterapia. Claro que reforçando todos aqueles que são aptos e estão ali pronto para poder exercer o mesmo. Mas uma conversa que você está dando um apoio para um amigo, né? Eu já recebi muito apoio de amigos em fases difíceis da minha vida, entende? E aquilo me ajudou a curar, né? Então, isso é muito importante, né? O próprio Rodrigo, não sei se ele está aí, ele já me ajudou muito em uma fase difícil da minha vida aí, meu compadre, né? Então, acontece. E ele é um profissional da área da saúde? Não, mas na época foi extremamente importante, entende? E hoje eu consigo estar mentorando ele com outros, e agora sim, como um profissional, né, neurocientista com base em neurociência e trazendo conteúdo cada vez mais impactante aqui, né? Então, a segurança psicossocial, ambientes de confiança ativam o potencial máximo de inovação e performance. Se você agora está com as suas amígdalas, que atuam como sensores, sempre hipervigilante, você vai ter medo de errar. E o medo de errar, você não vai estar com a sua melhor performance. Entende? Startups são feitas e criadas, às vezes, quando você está tomando banho, relaxando, quando você está de frente, por exemplo, para o mar, quando você está num sítio, para quem gosta de sítio, quando você está com a mente relaxada, a ideia vem. Porque um córtex pré-frontal sobrecarregado, ele está entulhado para novas ideias. Entende? Então, o líder como regulador do estado emocional e social da sua equipe. Você precisa entender, se você tem uma equipe, se você está agora com pessoas, você está liderando elas emocionalmente também, por causa dos neurônios espelho, ok? O estresse pode ser um aliado ou um inimigo. Olha só, estresse adaptativo. Então, uma hormese neural, né? Desafios moderados que fortalecem os mecanismos adaptativos do cérebro. Então, uma resiliência biológica, o estresse controlado, ó, controlado, tá, pelo seu hipotálamo, atua como um treinamento para a alta performance. Já o crescimento sob pressão, a capacidade de converter tensão em foco e clareza estratégica. Então, se você estiver com um estresse organizado, ele pode até ser um estresse adaptativo para você ir. Mas fora, por exemplo, do seu processo adaptativo, ou seja, no estresse crônico, você não consegue estar formando consolidação ou reconsolidação de memória no seu lobo temporal, essa região amarela que você está visualizando aqui. Entende? Por quê? Porque o estresse crônico te impede de você estar fazendo isso. Entende? Ou seja, na sua célula, se você estiver com muito glutamato, ele vai te ajudar numa neuroplasticidade, mas você precisa de um processo do GABA, que é um inibitório para poder estar reorganizando tudo isso. Entende? Então, cuidado com o estresse crônico, entende? Então, o estresse crônico, ele é o inimigo da performance. E aqui vem, ó, toxicidade do cortisol. O excesso prolongado compromete fisicamente o quê? Memória e atenção. Fora que ele vai estar ativando outros processos como seus órgãos, o processo do seu sistema nervoso autônomo, o seu processo simpático, que vai estar a mil, ou seja, todos os seus órgãos recebendo essa informação, porque o cérebro tem um eixo HPA que está tudo interligado. Hipotálamo, hipófise e adrenais, ok? Então, está tudo interligado, o cérebro com o seu intestino. Então, a erosão da imunidade, né? O estresse crônico drena os recursos biológicos de defesa do organismo. Sabe aquelas pessoas que vivem gripadas, que vivem passando situações?
Uma delas pode ser o estresse crônico que está abrindo essa oportunidade para que os vírus entram e permaneçam. Entende? Então, o perigo de você não ter um processo de recuperação desse estresse crônico, né? O dano não vem do estresse em si, mas da ausência de ciclos de repouso. Lembra quando eu falei lá atrás que a alta performance requer descanso? É sobre isso. E um colapso executivo, então. A fadiga crônica desativa funções superiores do que? Do córtex pré-frontal. Então, gente, é importante você entender tudo como funciona o cérebro. Obviamente que eu não estou explicando tudo aqui, mas a gente vai aprofundar muito lá na nossa imersão Cérebro, Emoções e Comportamento, neste sábado, dia 25 de julho. O link está na bio. Aprender é possível durante toda a vida. E a prática deliberada está o esforço focado e consciente que expande os limites da competência. Sono ajuda a consolidar sua memória. Sono ajuda a consolidar a sua memória. Cuidado com a higiene do sono. O cérebro organiza e fixa aprendizado durante o quê? Repouso profundo. Então, se você agora está se esforçando, né, estudando, 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 mas você não tem um sono adequado, você está botando fora todo o esforço que você está colocando do seu processo. Porque você precisa agora estudar, mas precisa dormir para consolidar a memória no seu lobo temporal, ok? Então, um abraço à Fê aí, beijinho no coração e na família. O exercício físico aumento do BDNF, o fertilizante natural para novas conexões neurais. Lembra? Para ter a plasticidade neural e acontecer isso, tá? Um fortalecimento de uma reconsolidação de memória ou uma consolidação de uma memória de curto, né? De curto prazo para longo prazo, precisa de sódio e cálcio na célula para gerar, que é o glutamato, o neurotransmissor. Entende? Então, o exercício físico ajuda nisso. E ambientes. Ambientes é extremamente relativo, tá? É importante, perdão. Estímulos constantes e novos desafios mantêm a plasticidade ativa do seu cérebro. Você precisa se expor a um novo ambiente. Se você ficar sempre no mesmo ambiente, você vai estar com o cérebro sem formar novas conexões ideais. Você precisa ser mais intencional. Grave o que eu estou falando. Seja intencional na plasticidade do seu cérebro. Seja intencional na plasticidade do seu cérebro. Entende? Porque você tem uma capacidade infinita. A idade cronológica não determina o fim do desenvolvimento do cérebro. Então você vai ter respostas aos estímulos. O cérebro se mantém jovem e funcional enquanto for desafiado por novos aprendizados. Por isso que uma pessoa que está lá na psicogeriatria, por exemplo, uma das cadeiras que eu fiz em psicopatologia, a pessoa idosa, ela não pode parar de ler, ela não pode parar de se conectar, de ter o social, ela não pode ter um abandono físico e abandono emocional. Ela precisa ter conexão, ela precisa viver pessoas, entende? Por quê? Porque ela precisa ter o cérebro desafiado para evitar, por exemplo, um Alzheimer, tá? Então, ajudar o Parkinson, enfim, ajuda, né? Isso tem vários outros fatores, inclusive a alimentação. E a reserva cognitiva? O investimento contínuo em conhecimento protege a mente contra o declínio, entende? Então, a mente contra o declínio. E a liderança longeva, então. A sabedoria de elite é construída pela curiosidade inesgotável. Muito aqui, né, do que eu atraio. Pessoas com muito conhecimento e, por vezes, inclusive com obesidade mental e que precisam agora estar colocando em prática todo o seu conhecimento e, principalmente, performando ou monetizando o mesmo. E o futuro, então, da neurociência, né, gente, é tecnologia e cérebro. Neurociência e inteligência artificial, fundindo-se para expandir as capacidades humanas. Cuidado se você simplesmente pega um texto da inteligência artificial e você entende que você está estudando e você está avançando. Você está treinando o teu cérebro a uma dopamina tão rápida
que ele vai ter dificuldade de você ler um livro no futuro. Quantas pessoas pegam algo lá na internet, colocam, por exemplo, no feed e nem lê? Ou, por exemplo, somente o fato de alguns segundos para ler aquilo vai gerar dificuldade. Ou seja, o teu cérebro está sendo treinado para isso. Então, as interfaces cérebro barra computador. A comunicação direta entre o pensamento e a tecnologia. E a inteligência artificial, por exemplo, na saúde e performance. Diagnósticos preditivos e otimização neural personalizada. Diagnóstico pelo ser humano, não pela máquina. Entende? Você pode ter um encaminhamento, entender, ter mais lucidez, porque nunca a gente teve numa era de tanta informação. Mas também, da mesma forma, são pessoas extremamente rasas, que não conseguem aprofundar conteúdo. Então, a inteligência artificial, a AI, por exemplo, o neuromarketing de negócios, a compreensão profunda dos processos de decisão do consumidor. Eu trabalho muito sobre isso. Eu trabalho na área de negócios, como você consegue entender como funciona as áreas do cérebro da pessoa, entende? Esse processo do lobo temporal, do lobo occipital, por exemplo, do cerebelo que nós temos aqui, entendeu? O lobo parietal, o lobo frontal, sabe? Tudo isso. E aí, cada área ela tem um direcionamento, mas você pode aplicar isso também nos negócios, também nos negócios. Então, o futuro da neurociência e o desafio ético. Responsabilidade ampliada. O poder de influenciar o cérebro exige uma ética inabalável. Então, integridade cognitiva. Para quem você está entregando o seu cérebro? Qual é o nível de conhecimento que essa pessoa tem para você entregar o seu cérebro para que ela te ajude você a performar de uma maneira diferente e reprogramar as suas crenças ou reconsolidar memórias? Que nível de conhecimento que essa pessoa tem? Entende? A pessoa é um perito na área? Entende? Isso aqui é importante, gente. Entende? Então, assim, a proteção da autonomia, da privacidade mental na era da neurotecnologia. Cuidado com isso, cuidado em querer fazer, por exemplo, uma psicoterapia com a AI. Você vai ter problemas em relação a isso. Ou você vai ter o ego, né, batido nas suas costas, ouvindo somente aquilo que você quer. Quando você precisa, por vezes, ouvir algo que vai confrontar as suas decisões. Faz sentido? E a liderança consciente, então, usar o conhecimento para elevar o potencial humano, nunca para manipulação. E o peso da sabedoria. Quanto mais sabemos, maior o compromisso com o bem comum. Entende, gente? Então, assim, quanto que você agora está buscando deixar o seu cérebro, entender o seu cérebro que ele é extraordinário. Ele é extraordinário, mas você precisa ser intencional, ter ética, ter cuidado e principalmente aprofundar o mesmo. E a conclusão que eu quero trazer aqui: sistema vivo e dinâmico. O cérebro é uma entidade em constante evolução e adaptação. O seu cérebro ele tem um processo de estar sendo adaptativo e de neuroplasticidade o tempo inteiro. E os pilares da maestria: previsão, aprendizagem, reconstrução e novos hábitos. E automaticamente a essência social. A performance de elite depende da relação e pertencimento. Você se sente com pertencimento aonde que você está. E a mudança contínua. A biologia humana é desenhada para o quê? A transformação. Ok? Então, diante disso, eu quero trazer o neuroinsight da semana aqui, o neuroinsight dessa live para você, desse momento que nós estamos construindo aqui, que é o poder da mudança. A maior descoberta: o cérebro permanece extraordinariamente capaz de mudar durante toda a sua vida. Durante toda a sua vida, o seu cérebro pode mudar. A mudança ocorre enquanto houver aprendizagem ativas, novas experiências e propósito claro. E o poder da escolha. Você é o arquiteto da sua própria biologia. E evolução infinita. O cérebro extraordinário não é um destino, mas um processo contínuo de transformação. Então, o cérebro extraordinário não é um destino, é o seu maior poder.
o seu maior poder que você tem está baseado no seu cérebro. O seu maior ativo da sua organização, da sua empresa, é o seu cérebro. O conhecimento é o início. Compreender o cérebro é o primeiro passo para o quê? Para o jogo da maestria. A prática é o caminho. A prática é o caminho. A transformação real ocorre na aplicação diária. O futuro é neuroconsciente. Lidere com a biologia a seu favor. Entenda de cérebro. Entenda de mudança. Entenda de você fazer a diferença. E automaticamente eu quero trazer aqui a lembrança da nossa imersão neste sábado, cérebro, emoções e comportamento. Se você gostou de uma hora de live, né? Exatamente uma hora aqui de live comigo, imagina você passar o dia inteiro comigo neste sábado na imersão cérebro, emoções e comportamento, onde a gente vai das 8h30 até o meio-dia, das 13h30 até as 16 horas, numa imersão onde nós vamos falar sobre essas três temáticas: cérebro, emoções e comportamento. O link está na bio. Você pode se inscrever, entender a nossa landing page lá, com tudo explicado, e você vai ver o porquê eu estou trazendo conteúdo diretamente dos Estados Unidos, com meu mestrado em neurociência, para estar aplicando para você no cérebro, emoções e comportamento. Porque você vai entender da onde que vem um conhecimento como neurociência pelo Hospital Sírio-Libanês, um dos maiores hospitais que tem na América Latina, onde a maioria das grandes personalidades vão lá se tratar. E é de lá que eu estou trazendo conteúdo. É da PUC, em neurociência, no qual é mais uma das pós-graduação, assim como neuropsicologia, que eu tenho para trazer conteúdo para você. Então, nós estamos aqui com uma responsabilidade gigantesca para estar ajudando você a transformar a sua vida. Agora você precisa fazer a sua parte e se inscrever na nossa imersão Cérebro, Emoções e Comportamento. O link está na bio do Instagram e você pode estar nos chamando no WhatsApp e tirando as suas dúvidas também, ok? Então, gente, eu quero deixar aqui um forte abraço e dizer que esse é o meu presente para você no Dia do Cérebro, entendendo com essa temática tão linda que o cérebro, ele é extraordinário. Eu quero deixar aqui para você um forte abraço e dizer que nos vemos nas próximas lives.